Fala meu bom, seja bem-vindo de volta ao nosso curso de HTML5 completo e profissional aqui do CFB Cursos. E na aula de hoje a gente vai praticar um pouco mais sobre o elemento Dialog. É uma aula que nós vamos usar um pouco mais de CSS e JavaScript. Então se você ainda não está afiado, não sabe CSS e JavaScript, não fica preocupado, porque aqui no nosso canal nós temos playlists tanto de CSS como de JavaScript. São dois cursos excelentes aí, que você pode fazer em paralelo com HTML, ou você pode terminar HTML tranquilamente e depois você volta para fazer CSS e JavaScript. Os links, é claro, estão na descrição desse vídeo. E antes de ir para a aula, mais um recadinho. Se você ainda não segue a gente aqui nas nossas redes sociais, tá perdendo tempo. Vai rolar um sorteio de uma placa Arduino quando o canal chegar a 60 mil inscritos. Você que quer fazer o nosso curso de Arduino e ainda não tem a placa, é a sua oportunidade. Como que faz para participar? Fica ligado no Insta. Então agora, sem mais demora, vamos para a prática e logo depois da vinheta. Roda aí! Muito bem, pessoal, então vamos lá, segunda parte aí que nós vamos falar sobre o elemento Dialog. Eu já tenho um código pronto que nós vamos entender o funcionamento, ver a diferença aí do código da aula passada e incrementar, fazer algumas modificações na aula de hoje. Beleza? Vamos lá então para o nosso código. O resultado é esse aqui, ó. O que nós vamos entender? Então a gente vai abrir a caixa de Dialog e notem que eu consigo abrir e fechar com o mesmo botão. Então aqui, ó, quando eu clico em abrir, ele vai mudar o texto para fechar, ok? Se eu clicar de novo, eu consigo fechar a caixa de diálogo e muda aqui de novo para abrir. Então, através do mesmo botão, eu abro e fecho a caixa de diálogo e posso também, obviamente, fechar por esse aqui, ó, botão fechar, volta ali para abrir, ok? Então, eu tenho essas duas opções para fechar, certo? Ok, vamos lá então a nossa caixa de diálogo. Veja bem o que nós temos aqui. Bom, primeiramente vamos à questão da montagem da caixa de diálogo do elemento Dialog, aqui ó, no HTML, certo? Então tá aqui ó, Dialog, eu dei um ID para ele que eu chamei de D1, certo? E dentro desse Dialog eu fiz três divisões, eu adicionei três divs, que são a área de título, a primeira div, o corpo da caixa de diálogo, que eu chamei aqui de Dialog corpo, tá vendo? Dialog título, Dialog corpo e Dialog rodapé. Uma terceira div aqui, indicando a área de rodapé na nossa caixa de diálogo. Então notem que nós temos três partes, tá vendo? A área de título, a área do corpo e a área do rodapé. Beleza? Joia! A formatação depois nós vamos ver na parte de CSS. Então aqui, na parte da div Dialog corpo, eu posso inserir o que eu quiser para ser apresentado aqui no corpo da nossa caixa de diálogo. Eu posso colocar vários elementos, imagens, tabelas, enfim, a gente ainda não sabe uma série de elementos, mas eu posso construir, certo? Um conteúdo mais complexo ali sem problema nenhum, ok? Beleza. Então tá aqui o nosso elemento Dialog montado aqui e vamos agora para as funcionalidades. Então notem aqui que antes do Dialog eu tenho o button, ok? Que inicialmente tem o botão abrir, é esse botão aqui, ó, vamos fechar. Inicialmente ele vem com o texto abrir, ok? É esse elemento aqui, que quando a gente clicar sobre ele, ele vai chamar a função, isso aqui já é JavaScript, né? Controla Dialog. Notem aqui que no botão do rodapé, no botão não, na área de rodapé do Dialog, eu também tenho um botão. O ID dele, btn fechar, e quando clicar ele vai chamar a função JavaScript fechar Dialog. Esse botão aqui é esse aqui, ó, certo? Aqui, ó, texto fechar, texto dele fechar, ok?
Beleza, vamos às formatações. Como é que a gente deixou o Dialog com aquele visual? Então notem aqui, vamos abrir, já está aberto aqui, ó. Eu tenho uma área aqui em cima que eu chamei de título, certo? Dialog título, ok? Veja bem ela aqui, ó, essa área aqui com um H3, ok? Caixa de diálogo. Estou falando dessa parte aqui, certo? Veja bem que ele tem na verdade, a ID não, ele usa uma classe, que é a classe Dialog título. Na parte de formatação, eu tenho uma formatação aqui para todos os elementos Dialog, ok? Que eu configuro em Page Border 0, Border Radius 7 pixels, o que dá esse arredondamento aqui, ok? Box Shadow, certo? E Flex Direction Column. Isso aqui para transformar esses elementos aqui em Flex Column para ficar um abaixo do outro, tá bom? Para ter essa organização aqui de um abaixo do outro. Muito bem. Aqui a gente tem um backdrop que tem a função, como se ele criasse um pano de fundo aqui na nossa caixinha de diálogo. O backdrop ele está imediatamente abaixo desse elemento e imediatamente acima do elemento que está antes dessa caixa. Então ele cria uma base para essa caixa. Na verdade aqui a gente nem precisa usar esse backdrop ali, porque a gente nem está vendo ele, mas eu tinha usado anteriormente e acabei deixando a formatação aqui, certo? O que faz esse pseudo elemento backdrop é exatamente isso, é criar um fundo, é como se ele criasse uma base para essa caixa aqui, tá? Ele está atrás desse elemento aqui, beleza? Isso aqui é o backdrop. Bom, depois aqui eu tenho a formatação do título, da área de título. Inclusive aqui, se vocês quiserem até tirar esse backdrop aqui, nesse contexto aqui não vai servir para nada não, tá bom? Depois a gente tem a formatação da área de título, certo? Que é essa parte aqui, ó. Então o que a gente tem na parte de título? Eu coloquei um fundo cinza, um cinza bem claro, tá vendo? Eu arredondei somente as partes, as bordas superior esquerda e superior direita, ok? Então notem aqui que essa caixa aqui, ó, as bordinhas de baixo não estão arredondadas, porque se eu arredondo todas, aqui também ia arredondar e aqui também. Então só quero arredondar a superior esquerda e superior direita, ok? Então para isso que serve o Border Top Left Radius. Inherit, por que ele está inherit? O que significa um inherit? Isso aqui a gente aprendeu no curso de CSS, né? Significa que ele vai usar a mesma propriedade do elemento pi. Então, do elemento que usa a classe Dialog título, qual que é o pi dele? É o Dialog. Então ele vem aqui no elemento Dialog e pega a mesma formatação do Border Radius. Então ele pega esse Radius e joga aqui. Esse Radius e joga aqui. Porque ele é o elemento pi, o Dialog é o elemento pi do Dialog título. Vamos ver isso daqui? Aqui, ó. Dialog título é filho direto de Dialog. Então é para isso que serve o inherit. Ele vai pegar exatamente o valor da propriedade semelhante do elemento pi. Tá ok? Isso significa que se eu mudar no elemento pi, aqui, ó, se eu mudar essa borda aqui para 15 pixels, automaticamente esse elemento aqui, ó, essa div também vai pegar o valor de 15 pixels, ok? Beleza, então é uma preocupação a menos que eu tenho, né, de eu mudar aqui, eu ter que mudar no outro. Coloquei um padding de 7 pixels, display flex, para ele se adequar exatamente à área disponível dele aqui em cima, certo? Align center, alinhei esses itens no centro, border de 1 pixel para dar exatamente essa linhazinha aqui, ó. Então border bottom, somente a bottom, somente a de baixo, certo? Que é o border bottom, borda de baixo de 1 pixel, e a altura de 40 pixels, que é essa altura aqui. Se eu quiser uma altura maior, a gente aumenta, se quiser uma altura menor, a gente diminui. Muito bem, depois tem a formatação do corpo, que simplesmente coloquei um padding de 7 pixels
esse page aqui, eu poderia, igual por exemplo, eu configurei o page aqui do dialog em 0. Se eu usar inherit aqui, cadê? Inherit aqui, qual que vai ficar esse page? 0 pixels, tá bom? Só para ficar claro aí mais uma vez o inherit. E usei background color branco. Joia, no rodapé, na classe rodapé, eu formatei a cor de fundo também para branco, aqui ó, a mesma cor de fundo branco. Coloquei aqui eu arredondei as bordas de baixo, tá vendo? Border, bottom, left, radius, que é essa aqui ó, border, bottom de baixo, left, radius, que é essa aqui. As de cima estão 90 graus, tá retinha ali, tá com um ângulo reto ali, beleza? Paging de 7 pixels, border top, no caso aqui agora, a outra eu usei o bottom, né, porque é de baixo, esse aqui é o top de 1 pixel, solid, cor cinza, né, também um cinza aí, exatamente a cor da anterior, que é essa bordinha aqui que a gente está vendo. Joia, para o botão fechar, eu programei ele com border none sem borda, certo? Eu também tenho que configurar o outline para none, porque se a gente não coloca o outline, o que acontece? Ele usa a borda padrão, olha lá, viram? Quando eu clicar, eu vou clicar e segurar, tá vendo? Olha lá, ele usa a bordinha padrão do botão. Então é para isso que a gente coloca o outline, para ele não mostrar aquela bordinha quando a gente clicar, ó. Cliquei já, estou segurando o botão, tá vendo? Ele não mostra a borda nesse caso. Então eu coloquei o cursor pointer para aparecer a mãozinha, ok? Paging também de 7, border radius de 7 para ficar com os cantinhos arredondados. Muito bem, muito bem, muito bem. E também configurei o over aqui simplesmente para colocar o background color um pouco mais claro. No caso do over aqui, quando a gente coloca o mouse sobre ele, ele configura um pouquinho mais claro. Muito bem, isso tudo aqui no botão. Essas aqui são as propriedades do botão. Notem que os elementos, as divs eu configurei com classes. O botão eu fui direto no ID, na formatação de ID dele. Agora vamos à parte de script. Notem também que é bastante simples. Nós vamos fazer uma modificação nesse script aqui. E veja bem, eu preferi usar de duas maneiras aqui. Eu criei duas funções, chamei de fechar dialog e abrir dialog, que fazem exatamente isso. Quando eu chamar a função fechar dialog, ele vai fechar, então ele vai trocar o texto do botão para abrir, tá vendo? E vai remover o atributo open do elemento de ID D1. Qual que é o elemento que tem o ID D1? É o dialog aqui, ó. Dialog. Então ele remove o atributo open e isso fecha a janelinha. A função abrir, por sua vez, o que ela faz? Quando eu clicar em abrir, significa que ele vai mostrar a caixa de diálogo. Então eu vou mudar o texto do botão para fechar esse botão aqui, ó, btn dialog, que é esse botão aqui, tá vendo? Que aparece antes do dialog, é esse botão aqui que a gente está falando dele agora, ok? Então ele muda a formatação, o texto dele para fechar, e o que ele faz? Ele seta o atributo open. Simplesmente seta o atributo open nesse camarada aqui, ó, neste dialog aqui, tá vendo? No elemento D1, de ID D1. E fiz uma função também que eu chamei de controla ID, que ela vai chamar as outras duas anteriores. Ela vai verificar o estado do dialog, se ele estiver aberto, ela vai fechar, se ele estiver fechado, ela vai abrir. É o que dá o toggle desse botão aqui, ó, que permite eu fechar e abrir o dialog usando o mesmo botão. Então, quando eu chamar controla dialog, ele verifica o ID D1.open, ou seja, como o open é uma propriedade booleana, se ele estiver aberto, ele está true. Então, se ele estiver aberto, o que ele faz? Eu chamo a função fechar dialog. E se ele não estiver aberto, o que eu faço? Chamo a função abrir dialog, certo? E aí setam aquelas opções ali. Bom, o interessante aqui é que nós podemos fazer o seguinte, veja bem, aqui essa caixa de diálogo, ela tem um ID fixo, tá? Um ID fixo não, desculpa, ela tem conteúdo fixo, que são os textos dessa caixa. Ela tem um título fixo e ela tem um corpo também fixo, um conteúdo de corpo também fixo. Nós podemos personalizar essa caixa de diálogo e
personalizar esses valores, esses textos, quando eu chamar a caixa. E aí, mais uma vez, JavaScript. Inclusive, você que não fez o nosso curso de JavaScript e de CSS, os links estão na descrição desse vídeo para as aulas 1 de JavaScript e de CSS. São duas playlists sensacionais que eu recomendo fortemente vocês assistirem aí, os nossos cursos de JavaScript e CSS. Vamos lá, vamos fazer isso daqui. Então, vou fazer isso aqui no Controller Dialog, certo? Então, veja bem, eu vou emitir um ID para esse, vou colocar o ID só para esse P aqui, que o restante é a mesma coisa, vocês vão fazer aí com os outros elementos. Então, eu vou dar um ID aqui, que eu vou chamar de MSG1, certo? Ou pode ser, por exemplo, MSG2, esse aqui pode ser o MSG1 e esse aqui pode ser o MSG2, beleza? Aí fica a critério de vocês. Eu vou deixar só esse aqui MSG1, ok? E eu vou também aqui, ó, adicionar nessa função um parâmetro que eu vou chamar de MSG, o parâmetro de entrada que eu vou chamar de MSG. Posso criar também um parâmetro que eu vou chamar de título, certo? E nesse div eu também vou dar o ID de título. Então, eu tenho os IDs título e MSG1. Quando nós abrirmos a caixa de diálogo, nós vamos aqui, ó, obter o elemento. Então, get element by ID. Inclusive, agora eu posso até criar uma variável aqui, ó, obj, e eu vou adicionar de cara esse elemento, porque fica mais fácil, que aí no caso eu posso simplesmente usar o obj aqui e aqui também. Eu não preciso chamar novamente get element by ID, certo? Duas vezes aqui me referindo ao mesmo elemento. Então, inner HTML, aliás, o get element by ID deu não, sim, aqui não seria esses elementos, né? Não vai adiantar, deixa eu desfazer aqui, peraí que eu confundi aqui. Beleza, joia. Então aqui, ó, para document get element by ID título ponto inner HTML, eu falo que vai receber o valor do parâmetro título. Muito bem. E a mesma coisa para o elemento MSG1. Eu falo que eu vou passar para ele aqui, para o inner HTML dele, o valor do parâmetro MSG. Nesse caso, é uma caixa personalizada. Quando nós chamarmos a caixa, nós vamos passar os parâmetros que eu quero para esses elementos, ok? Então, aqui eu posso tirar esse texto, que ele deixa de ser padrão. Agora, nós temos que informar os valores aqui que eu quero para título e para texto. Então, vamos passar aqui os dois parâmetros. Lembrando que eu coloquei, vou colocar o contrário, vou colocar título e mensagem. Beleza, essa é a ordem dos nossos parâmetros. Então, ó, título vai ser curso de HTML. Beleza, e o texto, esse aqui é o título, e agora o texto curso de HTML completo e profissional do canal CFB Cursos. Beleza, vamos lá, vamos fazer a chamada aqui agora, ó. Vamos dar um F5, quando eu clicar em abrir, olha lá, curso de HTML, caixa de diálogo. Opa, faltou o daqui, hein? Peraí que ficou alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver o que nós temos de errado. Vamos lá. MSG1 é o ID. Get element. Ah, tá. Assim, ó. Ficou uma vírgula aqui, né? Beleza. Joia. Abrir. Tá aqui, ó. Curso de HTML completo profissional do canal CFB Cursos. E aí, nesse caso, toda vez que eu precisar abrir uma caixa de diálogo, eu posso usar essa caixa, esse elemento, e aí eu mudo o seu título e o seu texto personalizado para aquela situação que eu quero chamar. Então, por exemplo, uma outra situação aqui, ó, eu posso criar um segundo botão. Veja bem,
aqui, ó, um segundo botão, que eu vou chamar aqui de abrir 2. Sei lá, o texto dele é abrir 2. E nesse caso, eu vou passar outro texto aqui, ó, teste, e aqui também teste. Veja bem, eu tenho duas situações. O abrir 1 chama a caixa com esses textos, o abrir 2 chama a caixa com esses textos aqui, ó, teste, teste. Tá vendo? Então, olha que interessante aí agora, nós temos a caixa com valores diferentes, com textos diferentes. E assim eu posso fazer para qualquer outro elemento, certo? Para qualquer outra caixa, quantas caixas eu precisar, eu posso executar esse procedimento aqui de chamada do controla dialog, passando o valor do título e do texto da nossa caixa de diálogo. Então essa aula foi só para mostrar para vocês uma possibilidade interessante de uso, mais adequada para caixa de diálogo. Se você ficou perdido em JavaScript, não fica com medo, JavaScript é bacana e temos o curso de JavaScript aqui no canal. Se você não sabe, não entendeu, é hora de você assistir o curso de JavaScript, ou se você quiser terminar o de HTML e depois assistir o do JavaScript, também é uma boa pedida, tá bom? O fato é que nós já temos aqui no nosso canal um curso de JavaScript e de CSS, você não vai ficar perdido. Então, meu brother, se você ainda não clicou no joinha, cara, tem que ajudar a gente. Clica aí no joinha e se inscreve no nosso canal clicando no sininho para não perder nenhum vídeo aqui do CFB Cursos. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.